Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado de grãos de Goiás, que está entre os 3 mais produtivos do Brasil. Vamos comentar da segurança em propriedades rurais. Vamos falar da influenza aviária e o mercado exportador de carne de frango do Brasil. Você vai ver que o consumo de herbicidas no nosso país cresceu e os resultados não são animadores. Vou conversar com Cássio Okuyama. Ele é gerente comercial da Biosfera e nós vamos falar de uma tecnologia exclusiva que amplia a bioacessibilidade e nutricional da soja e entrega mais produtividade. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de grãos de Goiás, que está entre os 3 mais produtivos do Brasil. Os dados constam no 10º levantamento da safra de grãos, que foi divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e consolidam o estado como o terceiro maior produtor nacional e mostram que a produção total de grãos em Goiás na safra 24-25, está estimada em 35,4 milhões de toneladas, representando um crescimento de 17% em relação ao ciclo anterior. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento aqui de Goiás, a SEAPA, o desempenho ele é resultado da combinação entre expansão da área cultivada e aumento da produtividade média. A área total passou de 7,2 para 7,4 milhões de hectares, um avanço de 2,7%, enquanto a produtividade cresceu 13,9%, alcançando 4,7 toneladas por hectare. A pesquisa da Conab considera culturas como algodão, arroz, feijão, milho, soja, sorgo, trigo, entre outras. E entre elas, a soja e o milho seguem como os principais destaques. A soja, principal cultura do estado, teve aumento de 2,5% na área cultivada, totalizando 4,9 milhões de hectares, com crescimento de 18,4% na produtividade, que passou de 3,5 para 4,1 toneladas por hectare. A produção estimada é de 20,4 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 21,4% em relação ao ciclo anterior. O milho também registrou crescimento. A área plantada subiu 3,8%, atingindo 1,8 milhão de hectares e a produtividade aumentou 6,9%, chegando a 7 toneladas por hectare. A produção prevista de 12,5 milhões de toneladas, volume 11% superior ao da safra anterior. Goiás mantém a 3ª posição no ranking nacional das culturas, conforme foi divulgado pela SEAPA. E agora você vai ver que o consumo de herbicidas no Brasil cresceu. Os resultados não são animadores. O consumo de herbicidas no nosso país mais que dobrou em 11 anos, expondo um fenômeno silencioso, mas de grandes proporções, a resistência crescente das plantas daninhas ao glifosato, principal molécula utilizada nas lavouras brasileiras, e a falta de alternativas sustentáveis estão forçando mudanças no manejo agrícola.
Entre 2010 e 2020, o volume de ingredientes ativos de herbicidas vendidos saltou de 157,5 mil para 329,7 mil toneladas anuais, um aumento de 128%, segundo o estudo da Embrapa Meio Ambiente de São Paulo, em parceria com a Universidade de Rio Verde, a Unirv, do estado de Goiás, e foi publicada na revista Agriculture. O aumento contrasta com a expansão da área agrícola no período mensurada em 24%. A pesquisa, que analisou informações oficiais de comercialização de defensivos agrícolas no país, aponta que esse avanço acelerado no consumo dos herbicidas é consequência direta da perda de eficácia do glifosato e também do uso intensivo de soluções químicas diante da baixa oferta de alternativas mais sustentáveis de controle de plantas daninhas, como os herbicidas de base biológica ou bioherbicidas. Certas moléculas de herbicidas apresentaram crescimento expressivo entre 2010 e 2020. O clethodim teve alta de 2.672%, o triclopir de 953%, o aloxifop 896%, o diclosulam 561% e a flumioxazina 513%. Outros compostos já amplamente difundidos também apresentaram altas expressivas. O glufosinato, ele aumentou 290% e o 2,4-D 233%. Esses números apontam para uma tentativa dos agricultores de continuar utilizando o controle químico como solução única, mesmo com a perda de eficiência do glifosato no controle de algumas espécies. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo depois da tarifa americana sobre os produtos brasileiros. O mercado físico do boi gordo, ele encerrou a semana com os frigoríficos ausentes da compra de gado em meio a avaliações dos impactos que podem surgir diante das novas tarifas adicionais de 50% que os Estados Unidos pretendem implantar ao Brasil a partir de 1º de agosto. De acordo com o analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, o mercado futuro do boi também apresentou intenso movimento de queda, especialmente agora, na última quinta-feira, dia 10, considerando a relevância dos norte-americanos nas compras brasileiras, que este ano, 2025, respondem por aproximadamente 15% das vendas nacionais de carne bovina. Diante do aumento da tarifação, o Brasil perderá competitividade em relação à Austrália, Argentina e Uruguai. Se não houver mudanças até o final do mês, a expectativa é de perda de participação do Brasil no mercado norte-americano. O mercado atacadista se deparou com preços mistos no decorrer da semana. Vale destacar que a carne de frango ganhou grande competitividade em relação às concorrentes, em especial na comparação com a carne bovina. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 269.931.000 dólares em julho, em apenas 4 dias úteis, com média diária de 67.400 milhões de dólares. Isso de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 48.700 toneladas, com média diária de 12.178 toneladas.
o preço médio da tonelada ficou em 5.541 dólares. Assim, em relação a julho do ano passado, houve uma alta de 48,4% no valor médio diário da exportação. Na verdade, foi um ganho de 18% na quantidade média diária e um avanço de 25,7% no preço médio. E agora vamos falar do mercado da soja. Os preços internacionais da soja registraram nova queda agora na última semana, impactados principalmente pelas condições climáticas favoráveis às lavouras nos Estados Unidos e também pelos elevados estoques mantidos por Brasil e Argentina. O cenário mundial de oferta confortável tem pressionado as cotações no mercado externo, gerando apreensão entre produtores e exportadores da oleaginosa. De acordo com informações que foram divulgadas agora pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a retração internacional também foi agravada pelas tarifas recíprocas impostas pelos Estados Unidos a vários países, incluindo o Brasil, com vigência a partir de 1º de agosto. E essas medidas aumentam a tensão no comércio mundial de grãos e afetam diretamente a competitividade norte-americana no mercado internacional. Já no cenário doméstico, o movimento de queda nos preços, observado no início da semana passada, ele foi interrompido, segundo pesquisadores do CPEA. Fatores como valorização do dólar frente ao real e o acirramento das disputas comerciais podem favorecer o redirecionamento da demanda internacional de soja para o Brasil. E essa reconfiguração no fluxo de comércio tende a gerar oportunidades para o produtor brasileiro em um momento de incerteza mundial. E agora vamos falar um pouquinho da influenza aviária e o mercado exportador da carne de frango do Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele anunciou agora que o México e o Reino Unido retomaram as importações de carne de aves brasileiras. As barreiras haviam sido impostas após a detecção de um foco isolado da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. E a retomada das exportações reforça o reconhecimento internacional da eficácia das medidas de biosseguridade adotadas pelo país, pelo Brasil. A resposta imediata ao foco, com o isolamento da área afetada, abate sanitário das aves e desinfecção completa das instalações, ela foi decisiva para demonstrar o compromisso do Brasil com a sanidade avícola. Além disso, as granjas brasileiras operam sob rigorosos protocolos de biosseguridade, que inclui controle de acesso, barreiras físicas, monitoramento constante e capacitação contínua dos trabalhadores. Essas práticas, elas são fundamentais para prevenir a entrada de agentes infecciosos e também mitigar riscos em caso de detecção da doença. E foi justamente essa estrutura robusta que permitiu ao Brasil aplicar com êxito a política de regionalização, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, e manter o comércio internacional com a maior parte dos mercados compradores. Desde a confirmação do foco, o Ministério da Agricultura e Pecuária intensificou a comunicação com os parceiros comerciais, enviando relatórios sanitários e informações técnicas que comprovam a rastreabilidade dos lotes e a segurança do produto exportado e a efetividade das ações de contenção. E como resultado, 27 países já suspenderam completamente as suas restrições às importações, incluindo nações estratégicas,
como África do Sul, Argentina, Cuba, Índia, Marrocos, Uruguai e Vietnã. E depois do intervalo, eu vou conversar com Cássio Okuyama. Ele é gerente comercial da Biosfera e nós vamos falar de uma tecnologia exclusiva que amplia a bioacessibilidade nutricional da soja e entrega mais produtividade. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de segurança na área rural. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural, você sabe, lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo isso há mais de 30 anos? A Tecnoseg oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante IA, inteligência artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal. Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900. E agora eu vou conversar com Cássio Okuyama. O Cássio, ele é gerente Brasil da Biosfera e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de uma tecnologia exclusiva que amplia a bioacessibilidade nutricional da soja e entrega muito mais produtividade. Cássio Okuyama, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo ótimo, tudo bem. Bom dia a todos. Agradecemos aí a disponibilidade e a possibilidade de compartilhar um pouquinho das nossas ferramentas e inovações aí desenvolvidas pela nossa empresa. Tá certo. Ô, Cássio, me fala assim, rapidinho para entender, o que a Biosfera faz, aonde ela atua, como ela atua? Perfeito. Antônio, somos uma empresa especializada no segmento biológico, em especial na produção de bactérias e alguns fungos, né, compondo todo o manejo para as grandes culturas, como soja, milho, dentre outras grandes culturas aí do agro brasileiro. Estamos sediados aqui em Londrina, no norte do Paraná, temos nossa estrutura fabril aqui e temos uma atuação nacional. Hoje temos uma equipe composta aí por mais de 60 colaboradores, realizando a parte comercial e técnica em todo o Brasil. Bom, a gente sabe hoje que, vamos dizer assim, os produtos biológicos é uma estrada, é um caminho sem volta, entrou no mercado e só crescendo. É um crescimento exponencial, isso é muito bom. Me fala então, ô Cássio, essa bioacessibilidade nutricional da soja, como funciona isso aí? Perfeito, Antônio. Até só trazer um pouquinho mais de elementos a respeito do segmento biológico, é muito bem colocado, Antônio. Realmente é um segmento em ampla expansão dentro do Brasil. Já somos uma referência mundial e continuamos aí a crescer em passos largos aí dentro do agro brasileiro. Muito disso se deve, inclusive, ao sucesso, né, na utilização do Bradyrhizobium japonicum e Eucane na cultura da soja, onde deu alicerce aí para a introdução e para o uso aí em larga escala dessas tecnologias. Após isso, tivemos a adoção da coinoculação, do Bradyrhizobium mais Azospirillum, também uma tecnologia de sucesso, hoje referência mundial. A nossa soja é uma referência no mundo na adoção dessas tecnologias. Feito isso, entramos em uma nova era com a utilização de um grande grupo, de um grande gênero chamado Bacillus.
como Bacillus subtilis, Bacillus amylolequefacens, dentre outras espécies que são amplamente utilizadas já na agricultura, em especial na cultura da soja. Muito se utilizava o viés, né, dessas tecnologias, muito era utilizado pensando no manejo, pensando em doenças, pensando no manejo dos nematóides, porém, uma das grandes características que a gente vem observando com a utilização desse gênero Bacillus é a capacidade na promoção de crescimento dessas espécies. E todo o trabalho do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento conseguiu trazer uma ampla gama aí de espécies desse gênero Bacillus. E para esse ano, Antônio, tivemos muito êxito no registro de um Bacillus específico, que é o Bacillus species-N, o nome comercial Bioaction Sonar, que traz essa capacidade, esse mecanismo muito interessante da bioacessibilidade. E o que é isso? Esse Bacillus vem demonstrando aí, principalmente na cultura da soja, um ganho no grande complexo de nutrientes, ou seja, aumentando a eficiência no aproveitamento dos fertilizantes. Muito se falava, por exemplo, na questão do fósforo, porém a gente vem observando respostas muito positivas no aumento da absorção, por exemplo, do potássio, um outro macronutriente, mas também de alguns micronutrientes. Na média, todos os trabalhos de pesquisa demonstraram um ganho de quase 10% no aumento no acúmulo dos nutrientes, principalmente no grão. Ou seja, estamos tendo uma eficiência maior no aproveitamento da fertilidade que a gente insere dentro do manejo. Mas 10% é muita coisa, hein? Perfeito, é muita coisa. E a partir disso a gente vem observando naturalmente, né, como consequência, esse melhor aproveitamento resulta em melhor produtividade. A gente vem observando resultados médios acima de 3 sacas por hectare na inserção dessa tecnologia comparado com áreas já co-inoculadas. Ou seja, comparando Brad, Rhizome, Azospirillum, somando-se essa tecnologia, o Bioaction Sonar, a gente conseguiu acréscimos em produtividade acima de 3 sacas por hectare. Nós podemos dizer então, Cássio, que esse produto da biosfera seria como se fosse uma injeção na veia. Perfeito, sem dúvida alguma, realmente é uma tecnologia inovadora que traz esse ganho a mais no aproveitamento da fertilidade. Sabemos, inclusive, a relevância da fertilidade, do uso dos fertilizantes, principalmente em questão de custo, então tudo que aumenta a eficiência disso, realmente a gente traz um ganho substancial, principalmente no bolso do produtor. E a resposta é imediata, né? Perfeito, exatamente. É imediata, desde o início do desenvolvimento a gente já consegue observar o desenvolvimento nos componentes de produtividade e no final, que é o que interessa ao produtor, realmente na balança em produtividade a gente também consegue ter resultados muito claros. É verdade. Bom, eu conversei com Márcio Okuyama, ele é o gerente comercial Brasil da Biosfera, uma empresa especializada em produtos biológicos, e eles estão aí com uma nova linha atuando já no Brasil em nível nacional e que consegue aí uma produtividade aí na casa de 10% sobre as condições normais. Isso é excelente para o produtor, muito bom para o solo e, mais importante, para o bolso do produtor. Cássio Okuyama, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui e assim que tiver alguma coisa boa para nós, pode entrar em contato, que será um prazer divulgar isso aí no nosso programa. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Até a próxima, Antônio. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: de vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.